Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público dos Correios para o cargo de carteiro. Resolveremos exatamente as 10 questões de matemática. A prova foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2024 pela banca organizadora IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as questões de matemática para esse concurso. Primeira questão, questão de número 16, da prova de matemática, dizia o seguinte: considere que x e y são números inteiros e positivos, tais que 5x mais 3y tem que dar 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo da operação y menos x. Então, lembrando que estamos fazendo aqui a prova na versão de número A, ou letra A, certo? Foram duas provas, dois arquivos, então a gente está aqui de posse do arquivo da versão A, que é exatamente nessa sequência aqui das alternativas. Então, a primeira questão, que vai trabalhar aí com operações com números inteiros, queria aí que você encontrasse o valor de x e o valor de y, de forma que essa operação tenha valor máximo. E tem que ser relacionado aos números inteiros e também positivos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que observar, para essa operação x menos y dar um número inteiro positivo, o valor de x tinha que ser o mínimo. Então, o menor valor inteiro positivo é você considerar o x sendo 1. Então, considerando o x sendo 1, substituindo nessa operação, onde eu tenho lá 5 vezes x, x aqui vamos considerar como sendo 1, e vamos ver o comportamento para saber se vai dar um número inteiro positivo, como foi pedido o comando da questão. Então, 5 vezes 1 mais 3y igual a 29. Então, 5 vezes 1 é 5, mais 3y, tudo isso aqui é igual a 29. O 5 é positivo, joga lá para o outro lado, ele fica negativo. Então, 3y é igual a 29 menos 5. Aqui. 3y vai ser igual a 29 menos 5, vai dar 24. Joga o 3 que está multiplicando para o outro lado, passa dividindo, então fica 24 dividido por 3. E 24 dividido por 3 dá exatamente o número inteiro positivo. Então, isso aqui vai ser útil. Então, 24 dividido por 3 é 8. Então, encontrei aqui, bate perfeitamente, dois números inteiros positivos, o menor deles sendo o valor número 1 e o maior dele sendo aqui o número 8. Então, a diferença que foi pedida no comando da questão, y menos x, o valor de y é 8 e o valor de x é 1, 8 menos 1 vai dar 7. Então, para essa questão, questão de número 16, prova aplicada aos Correios, a resposta correta seria aí a alternativa letra C. Próxima questão, questão de número 17. O que é que vai dizer a questão 17? A razão entre as idades de Ana e de Bruno está para 3 para 5, né? É de 3 para 5. Se a soma das idades é 32, assinala a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Então, aqui no nosso canal, a gente viu que para acertar as questões envolvendo razão, a gente aplica a regra SDM. Professor, o que é essa regra? A regra SDM é onde a gente vai fazer uma soma, uma divisão e também uma multiplicação. Toda vez que eu estou realizando questões envolvendo razão e ele te dá aí o total, aplicamos essa regra. Então, a razão de Ana e Bruno, Ana aqui eu vou chamar de A, lembrando que razão é uma divisão, Ana por Bruno, tá aqui, é igual a 3 para 5. Então, Ana vai ficar com a terceira parte e Bruno vai ficar com a quinta parte, 3 sobre 5. E a idade dos dois juntos, A mais B, Ana mais Bruno, disse lá que é 32. Então, como é que funciona aplicando a regra que aprendemos aqui no nosso canal? Você soma as partes, somando as partes, 3 mais 5 é 8. Depois você pegar esse 8, você divide pelo total, que é a soma dos dois. Vou pegar aqui o 32 e fazer essa divisão por 8 pela soma das partes. 32 dividido por 8, você vai encontrar aí 4. 4 vezes 8, 32. Para 32, nada. Você lembra que o A é 3 e o B é 5. Então, aqui o A é 3 partes e o B
é 5. Então, se eu encontrei aqui minha constante de proporcionalidade, que é 4, já dividi, né? Agora falta multiplicar. Esse 4 multiplica tanto o A como também o B. Comando da questão pediu exatamente, ó, Bruno. Então, se pediu Bruno, ficaria 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, Bruno, ó, B, 5 vezes 4, 20 é a resposta correta. Então, encontramos aí como alternativa na questão de número 17, resposta correta, a gente encontra aqui 20, né? 20 anos. Questão 17, alternativa letra C. Questão 18 também desse mesmo assunto de razão. É uma questão bem parecida com a questão 17. Dizia o seguinte: um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas da região A e da região B está numa razão de 3 para 5. Mesma coisa que aconteceu na questão anterior, de 3 para 5. Se ao todo, vai dizer que se ao todo tinha lá 80 encomendas para ser entregue. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, a questão novamente, onde a gente vai ter que aplicar nossa querida regra. Qual é a regra? Aplicando em razão S, D, M. Você vai somar as partes, ele diz lá que é uma razão de A para B, onde eu tenho lá a razão, ó, 3 sobre 5, e a soma dos dois, ó, das duas regiões, ele diz lá que tinha que dar 80. O comando da questão informou que a soma, o total, tem lá 80. Então, soma as partes. Quanto é 3 mais 8? 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Agora você divide pelo total. Ó. Pega lá esse total e faz a divisão pela soma das partes. 80 dividido por 8 ó, é 10. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Você sabe que A é 3 partes ó, e B é 5 partes. A é igual a 3 partes e B é igual a 5 partes. Como o comando da questão pediu lá a região A, bastava você fazer a multiplicação. 3 vezes 10. 3 vezes 10, você vai encontrar 30. Resposta correta para a questão de número 18, 30, você assinalaria como resposta correta a alternativa letra B. Próxima questão, questão número 19, questão aí que vai trabalhar com regra de 3, simples, diretamente proporcional, que dizia o seguinte: um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 km percorrido. Então, regra de 3, eu tenho aqui o tempo foi dado em hora, 4 horas, e te deu aí a distância, né, que foi em quilômetros, foi 240. O comando da questão continua dizendo que o trajeto total entre as duas cidades é 360, e ele pergunta exatamente qual a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, ou seja, os 360 quilômetros. Então, ele quer o tempo exatamente aí percorrendo esses 360 km. Aqui eu chamo de x e faço uma multiplicação cruzada. Por quê, professor? Observa lá, se em 4 horas o trajeto é referente a 240, se eu aumentar a quantidade de quilômetros, com certeza vai aumentar a quantidade de horas. Por isso que isso é classificado como sendo uma regra de 3, simples, porque eu só tenho duas grandezas no comando da questão, e é diretamente proporcional, direta. Toda vez que é direta, o que é que eu tenho que fazer? Eu multiplico cruzado. Então, vai ficar x vezes 240 é o 240x. Isso é igual a 4, que vai multiplicar exatamente 360. Dá para simplificar? Um zero de um lado e um zero do outro, posso cortar. O 24 dá para dividir com 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. Ficou apenas 6x. 6x é igual a 36. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou lá 36 dividido por 6. 36 dividido por 6, a gente encontra 6. Como o tempo é dado em hora, as alternativas também têm que ser procuradas em horas. Então, a resposta correta para a questão de número 19, você teria que marcar aquela que tem 6 horas. Tem 6 horas, encontramos aqui para a questão de número 19, a alternativa letra B.
Questão de número 20, a questão que vai trabalhar aí com função do segundo grau. O que é que dizia a questão número 20? Uma empresa de entrega dos Correios existe um lucro mensal. Diz que esse lucro mensal é LX, que é aquela ideia do Y, né? Em milhares de reais, de acordo com o número de pacotes entregues no mês, ó. O número X, diz lá que X é quem? Pacotes de entrega no mês. A função que descreve o lucro foi dada por LX é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. E assinala a alternativa que apresenta o número de pacotes entregue para que maximize o lucro. Então, a questão que vai trabalhar com o vértice da função de segundo grau. A gente aprendeu em aula que para calcular o vértice sem a fórmula, você precisa apenas pegar esse 2, ó, sem fórmula. Como é que calcula o vértice, né? O x do vértice, né? Porque o comando da questão aqui vai trabalhar exatamente o número de pacotes. O número de pacotes é x, então é exatamente o x do vértice. Se o comando da questão pedisse lá o lucro, ó, o lucro máximo, aí seria a procura em cima do y do vértice, certo? Mas o comando da questão pediu exatamente a quantidade de pacotes. Se a quantidade de pacotes é o x do vértice. Então, para calcular o x do vértice, usando aqui a regra, tem uma regrazinha que a gente aprende aqui nas nossas aulas, aqui no nosso canal, que a gente chamou de a regra da peteleca. Como é que funciona essa regra da peteleca? Sem fórmula, certo? Questões de função de segundo grau para encontrar o vértice, basta você pegar esse 2 do expoente x ao quadrado, passar multiplicando menos 2x. Então vai ficar menos 2x vezes 2 vai ficar menos 4x. Isso é igual, toda vez que eu quero encontrar o x do vértice, você elimina o x do termo b e também elimina o 50, que é o termo c de uma função de segundo grau. Isso aqui vai ficar mais 40, isso aqui é igual a zero. Pega o 40 que está positivo e joga lá para o outro lado, que eu vou encontrar exatamente o valor do x. Então vai ficar menos 4 igual a 40 positivo, jogando para o outro lado fica menos 40. O 4, né? O menos 4 está multiplicando, joga para o outro lado, passa a dividir, então vai ficar menos 40 dividido por menos 4. Menos 40 dividido por menos 4, você vai encontrar aí 10. Isso aqui é o x do vértice? Exatamente com a quantidade de 10 pacotes, né? Eu vou ter o lucro máximo. Então, a resposta correta para a questão de número 20, você ia marcar a alternativa letra A. Professor, eu fiz pela fórmula. Lá no ensino médio, os professores ensinam vocês em sala exatamente aplicando a fórmula do x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Se você aplicasse a fórmula, você encontrar. Lembrando, quando eu estou diante de uma equação ou uma função, né, do segundo grau, o termo que está ligado ao x ao quadrado é o que é o termo a. Aqui é o a. O termo que está ligado ao x é o b e o termo independente é o c. Aqui é o a, aqui é o b e aqui é o c. Então, se você souber sair da fórmula, também dava certo. Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos... Quem é b? b é 40. Então, é menos 40 dividido por 2 vezes a. Lembrando que o 2, ó, o a aqui é negativo. Então, vai ficar o 2 da fórmula multiplicado por 2 vezes a, só que é negativo, ficou menos 2. Então, vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes menos 2 é menos 4. Para você ver que vai dar o mesmo resultado. Ó. Só mostrando para vocês que pela regra, né, da peteleca, você não precisava aí, saber ou memorizar essas fórmulas e saber identificar quem é o B, quem é o A, em uma função de segundo grau. Então, aqui é menos 40 dividido por menos 4, isso aqui vai dar 10, certo? Então, a resposta correta aí, se você fizesse pela fórmula, né, aplicada lá do x do vértice, você também chegava à resposta correta quando eu aplico aqui a regra da peteleca. Então, questão número 20, realmente aí confere, resposta correta, letra A. Questão número 21, é a questão que vai trabalhar aí com função do primeiro grau, que dizia o seguinte: o custo C de x para enviar pacotes pelo correio depende do número de quilômetros
x percorrido e é dado pela essa função. A função foi dada: c de x é igual a 2x mais 10, onde c de x é o custo em reais e x é o quê? É a distância percorrida em quilômetros. Se o custo, vai te dar aqui o valor do custo, que é o c de x, e vier um pacote for R$ 34,00, assinala a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então a distância percorrida, perceba que é exatamente o valor do x, ó, como o comando da questão te falou. Então, ele te deu o custo é R$ 34,00 e pede a distância. Então, a questãozinha aqui, só você substituir. Onde eu tinha a função c de x igual a 2x mais 10, o custo foi dado. Então, perceba que o custo aqui ele te deu R$ 34,00. Isso é igual ao 2x, o x é o que eu vou encontrar, mais 10. Joga esse 10 lá para o outro lado, para isolar o x. Ó. Vou jogar o 10 aqui, vou juntar com 34. Então, vai ficar 34 menos 10 é igual a 2x. Quanto é 34 menos 10? 24. Isso é igual a 2x. Quero isolar o valor do x, ó, passo o 2 lá para o outro lado dividindo. Então, o valor do x vai ser igual ao 24 dividido por 2. Ó. 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. 12 km, como foi dado no comando da questão, que era referente a quilômetros. Ó. Então, quando eu tiver o lucro, né, desse pacote, né, o custo desse pacote tiver lá o valor de R$ 34,00, é porque o carteiro aí percorreu 12 km, e 12 km a gente encontra como resposta correta para a questão número 21, alternativa letra B. Próxima questão, questão de número 22, é a questão que vai trabalhar aí com porcentagem. Está lá, em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, ó, 20% dos livros de ficção foram vendidos, certo? Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de quantos? Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, é uma questão que vai trabalhar aí com porcentagem, e também porcentagem com regra de 3. Eu tinha lá um valor de 35%, isso aqui são livros de ficção, 35%, e eu tenho lá 20% dos livros de ficção foram vendidos. Ó. Então, é porcentagem de porcentagem, 35% de 20%. E aqui a gente aprendeu no nosso canal. Toda vez que eu quero calcular uma porcentagem de porcentagem, a sua resposta sempre vai ser uma porcentagem. Então, observe que eu tenho apenas um zero. Então, eu precisava multiplicar as duas porcentagens, voltar duas casas decimais. Ou até mesmo cortar os dois zeros. Como eu tenho apenas um zero, você multiplica. 35 vezes 2 é 70 e você volta uma casa decimal. Quando você volta uma casa decimal, você vai ficar apenas com 7. Então, ficou 70, mas cortando um zero e o outro zero 20%. Então, a resposta é exatamente 7%. Ó. Então, eu tenho lá 35% e 20% vai ser igual a 7%. Então, está dizendo aí que 140 livros de ficção foram vendidos. Então, esses 7% é que corresponde exatamente aos 140. Então, era porcentagem de porcentagem com regra de 3. Ó. Porcentagem aqui com um valor, onde a gente aprendeu aqui no nosso canal. Então, 7% corresponde a 140. Ó. Aqui vai ser exatamente a quantidade de livros, né? Vou até apagar, não foi nem relacionado no valor. Aqui é a quantidade de livros. Então, perceba lá que aqui eu tenho livros. Então, é porcentagem com a quantidade de livros. O comando da questão pediu lá o total, ó, a quantidade de livros que havia antes da promoção. Então, ele quer exatamente os 100%. Então, eu vou em busca dos 100%. Então, eu quero aqui 100%. Aqui vai ser a quantidade de livros que eu vou procurar. Então, toda vez que eu estou diante de porcentagem com um valor, ó, sempre você aplica uma regra de 3 diretamente proporcional. Multiplica cruzado, 7 vezes x, 7x. E isso vai ser igual a 140 vezes 100. Você coloca o 140 e adiciona apenas dois zeros. Aqui os dois zeros. Multiplicar por 100, só você colocar os dois zeros. 7 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar 14.000 dividido por 7. Dá para dividir o 14 por 7? Ó. Dá. Quanto é 14 dividido por 7? 2. Sobrou esses 3 zeros. Então, a resposta vai ficar exatamente o 2 e esses 3 zeros.
2.000. Então a resposta correta aí, a quantidade de livros, ó, é aquela que tem exatamente 2.000. Então 2.000 encontramos aí como resposta correta para a questão de número 22, alternativa letra D. Próxima questão, questão de número 23. Olha só o que vai dizer a questão de número 23. Tem lá 3 carteiros, os Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinala a alternativa que apresenta o valor do carteiro B. Então, é uma questão que vai envolver aí divisão em partes proporcionais, onde ele diz lá que o valor acordado vai ser em cima das entregas de cada uma. Então, observa lá que o A fez 20 entregas, o B fez exatamente 30 entregas e o C fez exatamente 50 entregas. Então, a partir das entregas, eu vou encontrar aí o bônus, o valor em dinheiros de cada um referente às suas entregas. Como o bônus foi 1.200, eu quero saber exatamente o de B. Professor, que assunto é esse? É um assunto de divisão em partes proporcionais. E qual é a regra que a gente aplica aqui no nosso canal? Nas nossas aulas a gente aprendeu que resolver questões envolvendo divisão em partes proporcionais é a mesma regra lá de razão, é a regra SDM. Você soma, divide, depois multiplica. Soma quem? Soma as partes. Você vai ter que somar 20 mais 30 mais 50, você soma, aqui vai te dar um total de 100, então já somei, o S é de soma. Agora você vai dividir. Dividir quem? Você vai dividir o total em reais pela soma da parte. Então ficou lá 1.200 dividido por 100. Dá para fazer a simplificação cortando os dois zeros? Dá. Ficou apenas 12. 12 dividido por 1 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Para 12, nada. Encontrei aqui a constante de proporcionalidade que vai me garantir aí o valor de cada um. Então, como o comando da questão pediu para calcular apenas o de B, perceba que o de B é 30. Então, eu pego lá o B, coloco o 30, que é a parte deles, as entregas, e multiplico exatamente por 12, que é a constante de proporcionalidade, que é multiplica. A última parte da aplicação da regra é multiplicar. Soma as partes, divide o valor total pela soma das partes e no final aqui você faz uma multiplicação pela o que ele quer, o que determina o comando da questão. Se pedisse A, seria 20 vezes 12. Se pedisse C, seria 50 vezes 12. Como pediu B, é apenas 20 vezes 12. 20 vezes 12, 3 vezes 12, 36, coloco o zero. A resposta correta é aquela que tem lá 360. 360, encontramos aí para a questão 23, alternativa letra B. Questão de número 24, é a questão que vai trabalhar aí com unidade de medidas, onde aprendemos aqui no nosso canal a transformar aí metros cúbicos para litro. O que é que dizia a questão de número 24? Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle de medidas em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinala a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. Pediu o volume, mas a gente sabe que a palavra correta, quando trabalhamos com litros, a palavra correta ali seria capacidade. Então, a capacidade da caixa é em litros. Então, ele te deu esse valor em metros cúbicos. Ele te deu aí em metros cúbicos 0,75. E queria que você fizesse uma conversão exatamente para litros. Todas as alternativas pedem litros. Então, esse tipo de questão você precisa saber que 1 metro cúbico, a cada metro cúbico, corresponde exatamente a 1.000 litros. 1.000 litros. Então, se eu soubesse realmente essa relação, você acertaria a unidade. Então, se eu estou de metro cúbico, se eu quero transformar para litros, basta multiplicar, fazer uma multiplicação. Se você está em metros cúbicos e você quer chegar a litros, basta fazer uma multiplicação. E essa multiplicação é por quem? Por 1.000. Então, eu teria aqui que multiplicar por
1000. Então, 0,75 por 1000. Perceba que eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu posso eliminar 2 zeros e ficou apenas 75 vezes 10. Ó. 75 vezes 10, 750 é a resposta correta. Então, para a questão do número 24, onde pedia para você transformar aí 0,75 metros cúbicos em litros, você teria que marcar a resposta que tivesse aí 750. 750, encontramos a alternativa letra A. Última questão, 10ª questão aí da prova dos Correios para o cargo carteiro, questão de número 25. O que é que dizia a questão de número 25? O entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota no período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total, ou seja, era uma questão envolvendo a fração e aquele tipo de questão envolvendo fração onde eu tinha que somar 2/5 mais 1/3 e depois trabalhar com a ideia do resto. Ó. Ele disse que faltavam exatamente 4,8 km para finalizar a sua jornada. Sinal alternativo que apresenta o total da rota em quilômetros. Então, a questão aí que você precisava saber fazer soma de fração, 2/5 mais 1/3, ó. É 2/5 mais 1/3. Toda vez que eu estou diante de uma fração com denominadores diferentes, perceba que eu faço pelo método cruzado. Aprendemos aqui no nosso canal a fazer pelo método cruzado. Você multiplica os dois de baixo, multiplica cruzado, um de baixo com um de cima e o de baixo com o de cima. 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 2 é 6, mais, estou somando, 5 vezes 1 é 5. Somo 5 mais 6, ou 6 mais 5 vai dar 11. 11 sobre 15. Isso daqui, se você observar, foi o percurso que já fez, ó, que esse carteiro aí já fez. Como o comando da questão te deu o valor de que faltava, ó, eu tenho que saber encontrar o resto da minha fração, ó, trabalhar com o resto, com o que sobra. Então, se já foi feito aí 11 sobre 15, quanto é que resta? Ou quanto restou? Quanto é que faltou para completar o percurso total? Falta exatamente, ó, a diferença de 11 para 15, falta 4. Então, falta exatamente 4 sobre 15. Então, esse valor aqui é o que vai corresponder exatamente com o número que ele falou, que informou, que é 4,8. Então, 4 sobre 15, isso vai ser igual exatamente a 4,8. Como o comando da questão pediu lá o total, ó, total sempre você chama de x, ó, que é 15 partes. Se 4 partes corresponde a 4,8, as 15 partes correspondem a x. Então, chegamos aqui a uma proporção onde eu multiplico exatamente de forma cruzada, meios pelos extremos. Então, vai ficar 4 vezes x, 4x, coloquei aqui, e 15 vezes o valor de 4,8. Tinha que fazer essa multiplicação, ó. Depois eu divido por 4. Então, vamos fazer aqui 15,8. Você estava lá na sua prova e queria fazer essa multiplicação com o número decimal. Então, toda vez que você tiver aí com o número decimal, você desconsidera a casa decimal e depois você coloca no final. Então, vai ficar 4 vezes 5, 40, né? Foi 4. 4 vezes 1, 8. 1, 4, 12. 4 vezes 5, 20. Foi 2. Eu tenho lá 4 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Soma agora e a gente separa com a casa decimal. Então, deu 720, como eu tinha essa vírgula, ó, você coloca aqui. 72,0 é a mesma coisa de 72. Então, vai ficar lá apenas 72. Quero encontrar o valor do x, ficaria 72. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 72 dividido por 4. 72 dividido por 4 é 18. Então, 18 km, esse aqui é o total. 18 km, você teria que procurar a alternativa que tivesse exatamente 18. Então, encontramos como resposta correta para a questão de número 25, você deveria marcar a alternativa letra A. Certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos, sucesso a todos, nos vemos no próximo vídeo.